paz a todos. Você que está nos assistindo pela TV IPQC, você que está nos ouvindo pela nossa rádio online e você que está aqui presente no culto, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Você que está nos visitando, você que é da casa, amém? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Harley Freire, sou auxiliar aqui do apóstolo Décio Lira. Hoje o apóstolo não pôde vir, mas eu estarei sendo o canal de Deus para abençoar você essa noite. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: Deus vai falar ao nosso coração. Cabe a nós atentarmos, considerarmos o que Ele vai falar, pois Ele vai falar. Dê um aleluia, dê um glória a Deus, amém. Irmãos, hoje é dia de comemorarmos a nossa libertação, é a ceia do Senhor. Hoje é o momento onde nós vamos nos recordar da tão perfeita salvação que Ele providenciou para nós. E irmãos, entendemos que salvação é um conjunto de bênçãos que alcançam essa vida, mas principalmente influenciam a eternidade. Tem amém? Olhe para a pessoa que está ao seu lado, por favor, e diga para ele ou ela, diga: você vai existir para sempre. Você é eterno. Olhe para ele e pergunte: você sabia disso? Qual foi a resposta dele? Você fez uma pergunta, né, irmão? Então tem que responder, por favor, né? Nós somos eternos, queridos. Você pode estar aqui ouvindo e dizendo: eu vou embora daqui, esse pastor é doido. Negócio de eterno. Envelhece e morre. Não tem esse negócio de ser eterno, não. Estou falando do nosso homem interior. O nosso espírito e alma é eterno. E um dia, aqueles que morreram em Cristo ou que se entregam, que são fiéis a Deus, vão receber um corpo glorificado, um corpo eterno e imortal. E aqueles que morreram sem Cristo, em seus pecados, infelizmente um dia receberão um corpo maldito para sofrer eternamente. Irmão, todo ser humano vai viver para sempre. Não pense que o cemitério é o fim, porque não é. Vocês estão aqui, queridos? Amém. E nós temos que entender isso e valorizar aquilo que o Espírito Santo tem nos entregue, porque a eternidade é real e Jesus é real. Amém. E como diz um louvor antigo, né? Ele vive. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Ele está vivo. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: o nosso Senhor está vivo. Ele morreu, mas ressuscitou. Está vivo. Dê um aleluia. Dê um glória a Deus. Eu peço que você, por favor, abra sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, vamos ler os versículos 17 e 18. Olhe para mim, por favor. Então aqui nós vamos ver a revelação que João, o apóstolo João, teve de Jesus Cristo. Jesus Cristo ressuscitado e glorificado. E é uma visão tão gloriosa e a presença de Deus está num nível tão intenso que o apóstolo João, ele cheio do poder de Deus, e o corpo dele não aguenta e ele cai. Vocês estão aqui, irmão? Ele cai debaixo do poder de Deus ao ver Jesus glorificado, provavelmente 70 anos depois de Jesus ter subido aos céus. Vocês estão aqui, irmão? E Jesus diz para ele algo, né? Vamos ver aqui, 17 e 18. João falando: quando o vi, ou seja, quando eu vi Jesus, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, ou a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Deu um aleluia? Mas o mais empolgante para mim é o que está no 18. Ele diz: e eu sou o que vive. Eu fui morto,
mas eis aqui estou vivo. 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 Pelos séculos dos séculos. Para sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Digo, meu Senhor está vivo. Irmãos, e Ele vive para sempre. Porque esse é o projeto de Deus para o homem. Viver para sempre. Deus vive para sempre e o ser humano também viverá para sempre. A vontade de Deus é que todos sejam salvos da destruição eterna, do lago de fogo e enxofre. Está escrito em 1 Timóteo 2, verso 4, que o desejo de Deus é que todos sejam salvos e que venham ao conhecimento da verdade. Sabemos que infelizmente nem todos entrarão nessa salvação, mas o nosso papel é evangelizar. Primeiro, aprender, né? Aprender a evangelizar. E para a glória de Deus nós temos um curso que ensina isso, que é o Seminário Evangelístico. Vocês estão aqui? Você que fez, comece a praticar o que você fez. Comece a evangelizar. Vocês estão aqui? Nosso papel é evangelizar. E outra, conservar a nossa salvação pela obediência à palavra. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, por favor, e diga: quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós recebemos a salvação. Diga, mas pela obediência à palavra, nós conservamos a salvação. Vocês estão aqui? É de nossa competência, é de nossa responsabilidade continuarmos em comunhão com Deus, na prática dos princípios que nós tanto falamos. Diga comigo: congregar, ler a palavra, ouvir a palavra, meditar na palavra, falar alinhado à palavra, orar em línguas, orar com entendimento, interceder, adorar, louvar, agradecer e jejuar. Diga: quando eu pratico esses princípios, estou em comunhão com o Espírito Santo. Ele me ensina a palavra. Eu renovo minha mente. Adquiro forças para praticar a palavra de Deus. Praticando a palavra, cada dia mais, conservo minha salvação. E viverei com o Senhor para sempre. Eu, aleluia! Eu, glória a Deus! Você não se alegra com isso não, meu irmão? Eu me alegro muito com isso. A Bíblia diz lá em Eclesiastes 7, versículo 2, que é melhor ir a uma casa onde está tendo luto do que ir a uma casa onde está havendo um banquete. O que é que a Bíblia está dizendo? É melhor você ir na casa onde o povo está velando um defunto, onde as pessoas estão de luto, do que você ir num lugar onde está tendo um banquete. Aí ele explica por quê. Parece loucura, né? Mas ele diz por quê. Porque lá nós vemos o fim dos homens aqui na terra, né? Entendemos pelo contexto bíblico. E ele diz: e assim colocamos isso em nosso coração. Ou seja, serve para a gente meditar. Como está a nossa vida? O que estamos fazendo? Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: você vai viver para sempre. Amém, irmãos? E a nossa vida aqui vai refletir na nossa eternidade. Você sabia disso? Irmãos, Jesus, Ele nos salvou. E hoje nós estamos aqui comemorando a ordenança do Senhor, comendo do pão que representa, iremos, né, comer do pão que representa os corpos de Cristo, o pão sem fermento, o suco de uva, o vinho não fermentado que representa o sangue de Jesus. E isso é uma forma de nós estarmos nos lembrando da salvação que o Senhor providenciou. Que, como já falei, nós ministramos aqui, né, no nosso discipulado, na igreja, que a salvação alcança essa vida também, mas principalmente a eternidade. E hoje eu quero falar um pouco a respeito das coisas eternas, amém, amados? Porque nós temos que ter um maior entendimento disso. O mesmo Jesus que veio uma primeira vez, Ele prometeu que virá de novo. Jesus prometeu que vai voltar. E nós temos que ter a vinda do Senhor como fervendo, uma grande expectativa dentro de nós. Vocês estão aqui, irmãos? Jesus vai voltar.
para nos buscar. Deu um aleluia? Deu glória a Deus? Irmãos, nós chamamos a segunda vinda de Cristo. Só que nós, irmãos, da palavra que cura, nós cremos que Jesus, ele ainda virá mais 2 vezes no futuro. E não uma vez só. Ou seja, nós cremos que Jesus virá buscar a nós, a sua igreja. Quando eu digo nós, igreja, eu não estou falando igreja, a palavra que cura. Estou falando dos crentes em Jesus Cristo. Todos os crentes na face da terra, que realmente são crentes mesmo. Deus conhece o coração e sabe. Esses serão levados. Nós cremos assim. E cremos que por 7 anos estaremos no céu, desfrutando das bodas do Cordeiro, do tribunal de Cristo, onde seremos recompensados, galardoados. Vocês estão aqui? Um casamento simbólico, claro, não é literal. É uma simbologia que nós vamos estar unidos para sempre com Cristo. Como a aliança do casamento deve ser uma aliança inquebrável. Vocês estão entendendo? E nós cremos que enquanto estivermos no céu, na terra vai estar havendo o juízo de Deus, a ira de Deus, conhecida como a tribulação, sobre aqueles que rejeitaram Jesus. Vocês estão aqui, irmão? Olhe para mim, por favor. E dentro disso, nós cremos que depois da tribulação, que vai durar 7 anos, segundo as Escrituras, nós cremos que Jesus virá de novo conosco para reinar sobre a terra por 1000 anos sobre as nações. Dê um aleluia! Então diga, o arrebatamento é a vinda de Cristo para a igreja. Diga, a volta de Cristo à terra é a volta de Cristo com a igreja. São 2 vindas futuras, né? Mas quando a gente vai para a Bíblia, irmão, e quando a gente começa a estudar a Bíblia, a gente vê que quando a Bíblia fala da futura vinda de Jesus, das 2 futuras vindas de Jesus, tanto o arrebatamento antes da tribulação, como em outros textos, a volta de Cristo com a igreja 7 anos depois, a Bíblia usa um termo que às vezes causa confusão em alguns. A Bíblia fala da segunda vinda de Cristo. Mas vão ser 2 vindas, então deveria ser segunda e terceira vinda de Cristo. Não é preciso ser muito bom de matemática para entender isso, né, irmão? Subentendendo que Jesus veio a primeira vez há 2000 anos atrás, virá uma segunda vez no arrebatamento, né? E aparentemente virá uma terceira vez com a igreja. Então não poderia ser chamado segunda vinda. E aí alguns estudiosos da escatologia tentam explicar isso dizendo assim: é porque a segunda vinda de Cristo ela terá 2 fases. Mas irmão, isso não tem sentido. Se são 2 vindas, então não tem sentido uma segunda vinda em 2 fases. Vocês estão aqui, irmão? A gente precisa entender, tem algo aí que a gente precisa entender. Algumas pessoas, por causa dessa dificuldade, eles dizem, não, tá vendo que Jesus não vai vir 2 vezes, ele só vai vir mais uma vez. É a segunda vinda de Cristo e pronto. Aí esse grupo que crê dessa forma, nossos irmãos em Cristo, nós cremos nisso. Vocês estão aqui? Eles dizem, então, peraí. Se a Bíblia fala que é a segunda vinda de Cristo, então Jesus só pode vir uma vez. Então a igreja passa pela tribulação de 7 anos e Jesus vem uma segunda vez, arrebata a igreja e desce. Mas irmãos, quando a gente vai ler a Bíblia, quando a gente vai estudar os textos que falam do fim dos tempos, as profecias, que nós chamamos de escatologia, o estudo do fim dos tempos, a gente vê, irmão, que não tem como o arrebatamento da igreja ser depois da tribulação. São muitos motivos. Você que fez o discipulado, na nossa apostila nós temos lá vários argumentos. Muitos argumentos. Não tem como. A Bíblia, quando a gente entende ela de forma coerente, de forma que a gente lê e entende como está escrito,
a gente vê, irmão, que Jesus veio nos buscar antes dessa tribulação que o mundo vai passar. E 7 anos depois, Jesus vem conosco. Vocês estão aqui? Isso é fato. Mas aí surge a dúvida. Então por que a Bíblia fala da segunda vinda de Cristo? Se referindo tanto ao arrebatamento como a essa vinda posterior. E, irmão, por um tempo eu preguei, até já preguei aqui, irmão, que eu pregava assim: a segunda vinda de Cristo é em 2 fases. Mas glória a Deus, irmão, que a gente vai buscando, a gente vai pedindo sabedoria ao Senhor, e eu creio que o Senhor esclareceu e trouxe a revelação. Amém, amados? E como o próprio Jesus, que é aquele que através do Espírito Santo traz a revelação, ele diz na sua palavra: de graça recebeste, de graça dai. Eu creio plenamente, irmão, que o Espírito Santo me deu a revelação. Por que a Bíblia fala das 2 vindas de Cristo no futuro como a segunda vinda? Eu creio plenamente que Deus me deu a revelação, e eu quero compartilhar com vocês. Amém. Vocês querem receber? Amém. Então diga: eu quero aprender, pois eu quero valorizar a volta de Cristo para me buscar. Dê um aleluia. Dê glória a Deus. Amém. Irmãos, eu peço que você não se distraia, tá bom? Se levantar alguém, se for alguém no banheiro, se alguém passar na rua, eu peço que você deixe quieto, deixe pra lá, tente pra cá, porque isso aqui é um momento espiritual e a gente deve valorizar, irmãos. Amém? A gente não tem que ficar disperso, distraídos. O inimigo, ele quer destruir a vida da gente, e se a gente não estiver obedecendo a palavra, ele vai conseguir. Posso ouvir um amém, amados? E para a gente praticar a palavra, a gente tem que estar recebendo dela. E agora é a hora de receber a palavra. Ok? Irmãos, hoje eu quero falar sobre, na verdade a Bíblia fala da segunda vinda de Cristo. Haverão 2 segundas vindas de Cristo. O arrebatamento é um tipo de segunda vinda de Cristo, e a volta de Cristo à terra é outra segunda vinda. São 2 segundas vindas de Cristo. Por isso que o título da mensagem é As Segundas Vindas de Cristo. No plural mesmo. Posso ouvir um amém, amados? No plural mesmo. Ah, pastor, isso está ficando complicado. Tá não, você vai entender. Continue meditando que você vai entender. Irmão, o arrebatamento é a segunda vinda de Cristo, mas é um tipo diferente. A gente vai explicar, você vai entender. Veja bem, para a gente entender as futuras vindas de Jesus, que há tanto o arrebatamento como a volta de Cristo à terra são segundas vindas de Cristo, a gente tem que entender o que aconteceu quando Jesus veio antes. Vocês estão aqui, irmão? Todos nós cremos que Jesus um dia veio a essa terra, sim ou não? Amém. Claro, senão nós não estaríamos aqui. Nós servimos a Jesus, porque nós cremos que Ele veio. E, irmãos, Jesus, Ele veio, né? Segundo o nosso calendário, se o nosso calendário realmente estiver correto, se não houve nenhum erro de cálculo, faz 2015 anos que Jesus veio a essa terra uma primeira vez. Vocês estão aqui? Porque o nosso calendário conta a partir do nascimento de Jesus. Você sabia disso? Então, há 2015 anos atrás, aproximadamente, Jesus veio a esse mundo. E quando Jesus veio a esse mundo, Ele veio do céu, sim ou não? Amém. Ele veio do céu à terra. E quando Ele veio do céu à terra, nós podemos dizer que essa foi a primeira vinda visível de Cristo. Amém. Por que primeira vinda visível de Cristo ao mundo? Porque quando Jesus nasceu do ventre de Maria, quando Ele desceu ao céu e entrou no ventre de Maria, como um fetozinho, isso pelo poder do Espírito Santo, quando Ele nasceu, todos podiam conhecê-lo. Ele estava disponível a todos. Nós podemos dizer que essa foi a primeira vinda visível de Jesus. Tanto que quando Jesus nasce, a Bíblia diz que anjos aparecem a uns pastores que estavam tomando conta do seu rebanho e chamam os pastores para irem lá olhar Jesus, que estava lá na manjedoura. Então, em João 1,14, eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor.
existirão duas segundas vindas de Cristo, porque no passado houve duas primeiras vindas de Cristo. A gente vai entender, não é difícil. Estou falando da primeira vinda visível de Cristo ao mundo, que foi quando ele nasceu, né? Quando o Espírito Santo colocou ele no ventre de Maria, como um feto, e ele se desenvolveu e tal, e nasceu. Essa foi a primeira vinda de Cristo visível ao mundo. Então, João, capítulo 1, verso 14. Jesus era conhecido como o Verbo, ou a Palavra, porque ele sempre revelou a vontade de Deus, tem amém? Não que Jesus era um monte de letrinhas, não. Jesus sempre foi uma pessoa divina, mas ele revelou a vontade de Deus. Até no Velho Testamento, Jesus se manifestou muitas vezes como Deus, chamado Anjo do Senhor, com A maiúsculo, em alguns textos do Velho Testamento. Então ele ali estava revelando Deus. Mas eu estou falando de Jesus vindo como homem, a primeira vinda visível de Cristo a todos. João 1,14 diz: e o Verbo, ou a palavra, se fez carne, ou se fez homem, e habitou entre nós. Habitou entre nós. Então ele viveu entre os homens. Dê um aleluia. Cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Dê um aleluia. Olhe para mim, por favor. Então aqui fala de quando Jesus nasceu e o tempo que ele viveu na terra como homem, 33 anos. Todo mundo via ele, aquele pessoal ali. Ele não estava escondido, ele estava disponível às pessoas, não é verdade? Então essa foi a primeira vinda visível de Cristo à terra, onde ele passou 33 anos entre os homens. Com quase 30 anos ele foi ungido pelo Espírito Santo e começou a fazer a obra de Deus. Pastor, com quase 30 anos, sim. Se você lá ler em Lucas 3, você vai ver lá, se eu não me engano, no versículo 21 diz: e com quase 30 anos Jesus começou o seu ministério. Vocês estão aqui? Então ele tinha 29 e alguns meses. E ali ele fez a vontade de Deus. Dos 29 e pouco até os 33, ele revelou Deus, ele tentou ganhar almas para Deus, fez a obra. Então foi a primeira vinda visível de Cristo ao mundo. Vocês estão aqui? Amém. Ele abençoou a muitos, só que o propósito principal dele foi vir à cruz para nos salvar dos pecados. Sim ou não? E aí, irmão, nós sabemos que Jesus foi à cruz, tomou os nossos pecados, né? Deus o julgou e o condenou em nosso lugar. Tem amém? Amém. Deus julgou e condenou Jesus em nosso lugar. Ele recebeu todas as nossas maldições, ele recebeu todos os nossos pecados, morreu, o seu espírito morreu, né? Se separou de Deus, seu corpo morreu. Sabemos que o seu homem interior desceu às partes mais baixas da terra, para nós não irmos ao inferno. Tem amém? Amém? E que o Espírito Santo vivifica Jesus, e que no terceiro dia Jesus sai do inferno, sai lá do centro da terra, das profundezas da terra, e volta ao seu corpo. E Jesus ressuscita. Tem amém? Amém. E aí o que é que acontece? Jesus, no dia que Jesus ressuscitou, que ele voltou a estar no seu corpo, a Bíblia fala que Maria Madalena, uma discípula dele, o vê e vai tocar nele. E Jesus faz uma declaração para ela, que eu gostaria que você visse comigo. Abra por favor a sua Bíblia em João. Você está no capítulo 1. Eu gostaria que você fosse, por favor, para o capítulo 20 agora. Capítulo 20, versículo 16 e 17. Versos 16 e 17.
João capítulo 20, versos 16 e 17. Enquanto você abre, quem foi para a vigília ontem aqui? Amém. Foi bênção demais, não foi, irmão? Amém. Eita, coisa boa. Veja a hora de chegar à próxima. E Deus confirmou, né, irmão? Amém. Em nome de Jesus. Deus vai mandar chuva na nossa região. Vamos continuar clamando, pedindo a Deus que Ele faça isso. Dê um aleluia. Ontem já foi uma garoazinha lá. Então vamos perseverar, vamos continuar em oração. Deus vai mandar chuva para a nossa região, amém? Aqui em João capítulo 20, então Maria Madalena, ela olha para Jesus, ela reconhece Jesus já ressuscitado, e diz assim, capítulo 20, verso 16: Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, virando-se, disse-lhe em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus, deixa de me tocar. Quer dizer, ela foi tocar nele e disse, ei, deixa disso. Por que Jesus falou isso para ela? Vamos entender. Porque ainda não subi ao Pai, mas vai a meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. O que é que Jesus estava dizendo aqui? Jesus estava dizendo, olha, Maria, eu tenho algo a fazer, eu não concluí a obra ainda. Eu vou agora lá no meu Pai, no céu. Vocês estão aqui, irmão? Então, no dia da ressurreição de Jesus, naquele dia que Ele ressuscitou, Ele voltou para o céu. Sim ou não? Ele foi lá ao céu, pergunta para mim, fazer o que, pastor? Prestar contas ao Pai de tudo que Ele tinha realizado. Assim como o sumo sacerdote na velha aliança entrava no templo que Deus ordenou, primeiramente o tabernáculo que Deus ordenou para Moisés construir, e anos depois o templo que Deus mandou Salomão construir. Assim como o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo uma vez por ano, levando o sangue do sacrifício para oferecer em favor do povo, Jesus fez isso, mas levando o sangue dele mesmo. E ele não foi ao templo de Jerusalém, ele foi à glória, ao terceiro céu. Vocês estão aqui? E ele chega lá na glória e ele apresenta o seu sangue ao Pai, ele presta contas para que o Pai pudesse assim decretar a eterna salvação. Dê um aleluia. Isso está escrito em Hebreus, não precisa abrir, mas eu queria que você anotasse. Hebreus capítulo 9, versículos 11 e 12. O escritor aos Hebreus explica que isso aconteceu. Então, no dia da ressurreição de Jesus, ele subiu ao céu. Levou também o povo do Velho Testamento que estava no centro da terra. Levou ao céu. É o povo fiel a Deus do Velho Testamento. Abraão, Isaac, Moisés, etc. E aí o que é que acontece? No mesmo dia que Jesus ressuscitou, subiu ao céu já com o corpo glorificado, ele vem à terra de novo. Vocês estão aqui? Amém. Ele desce do céu e vem à terra. Amém? Amém. Abra sua Bíblia em João 20. Na verdade já está aberto, né? Se você não fechou, vamos para o versículo 19. Capítulo 20, verso 19. No 17, Jesus diz, olha, eu vou subir ao meu Pai, ou seja, eu estou indo agora lá. Avise aos meus irmãos. Maria Madalena vai e avisa a eles, olha, eu vi o mestre ressuscitou. Eles não acreditaram muito, mas no mesmo dia, olha o que aconteceu aí no verso 19. Chegada, pois, a tarde, naquele dia, ou seja, no mesmo dia, o primeiro da semana, quer dizer, Jesus ressuscitou no domingo, posso ouvir um amém? Amém. E estando os discípulos reunidos com as portas cerradas por medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. Jesus foi aos seus discípulos. E no versículo 22 diz que Jesus soprou o Espírito Santo nos discípulos. Eles nasceram de novo. A igreja nasceu. Dê um aleluia.
Alguns dias depois, a igreja é batizada com o Espírito Santo. Os primeiros cristãos recebem o batismo com o Espírito Santo no Pentecostes. Mas a igreja nasceu mesmo no dia da ressurreição de Jesus. Os discípulos nascem de novo. Jesus apareceu para eles. Vocês estão aqui, irmão? E se você ler todos os evangelhos, os 4 evangelhos, o livro de Atos, as epístolas, todos os textos que falam desse período que Jesus ressuscitou e apareceu para os seus discípulos, você vai entender que Jesus passou 40 dias aparecendo aos seus discípulos. Tem amém? E que ele não apareceu para nenhum pecador. Ele só apareceu para aqueles que tinham aliança com ele, para a sua igreja. Dê um aleluia. E depois de 40 dias, Jesus volta ao céu e está lá até hoje à direita do Pai, intercedendo por nós. Então, irmãos, medite. Jesus, ele, no dia da ressurreição, ele subiu ao céu e voltou para a terra. E quando ele voltou para a terra, ele não apareceu para nenhum pecador. Eu vou mostrar na Bíblia para você isso. A Bíblia prova. Se você ler os relatos, você vai ver que em nenhum momento mostra Jesus falando com ímpios. Jesus só apareceu para os crentes. Vocês estão aqui? Ah, pastor, mas não tinha 2 guardas lá na porta do sepulcro, guardando o túmulo de Jesus. Mas eles não viram Jesus. Eles viram um anjo que apareceu e rolou a pedra. E eles ficaram lá com medo. Mas eles não viram Jesus. Vocês estão aqui? Nenhum pecador viu Jesus. Se você ler os textos, você vai ver isso. Jesus só apareceu para os crentes. Só apareceu para a igreja. Tem amém? Mas eu ainda vou mostrar que ele mesmo disse isso. Que ele só iria aparecer para os crentes. Então, irmãos, quando Jesus, ele, no dia da ressurreição, quando ele volta do céu e aparece aos discípulos, e não aparece mais para o mundo, num espaço de 40 dias, nós podemos dizer que essa foi a primeira vinda secreta de Cristo ao mundo. Porque ele não apareceu para o mundo, para os ímpios, ele só apareceu para a sua igreja. Tem amém aqui? Então diga, quando ele nasceu, foi a primeira vinda visível ao mundo. Diga, quando ele ressuscitou, foi ao céu, e quando ele voltou à terra, foi a sua primeira vinda secreta ao mundo, só para a igreja. Então Jesus teve 2 primeiras vindas. Uma primeira vinda visível ao mundo e uma primeira vinda secreta ao mundo, só para os crentes. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em João, o Evangelho escrito por João, o Evangelho de Jesus escrito por João. Nós estamos aí no capítulo 20. Eu gostaria que você, por favor, voltasse para o capítulo 14. Aleluia. João capítulo 14, versículo 19. Jesus aqui, ele estava dando as últimas instruções aos discípulos, já preparando eles para aquilo que eles iriam vivenciar como igreja, né? Pois a nação de Israel já havia rejeitado ele. E ele estava preparando os discípulos para serem a igreja, a eclésia, a igreja de Jesus. E ele estava dando as últimas instruções. E aí ele fala, né, que iria ao Pai pedir o Espírito Santo para os discípulos. Vocês estão aqui? E que iria voltar para trazer o Espírito Santo para eles, onde os discípulos não iriam ficar sós. O Espírito Santo ia estar com eles, o próprio Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: o mesmo Espírito Santo está dentro de nós. Nós nunca estamos sós. Diga: o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, habita em nós. Diga: você tem o Deus Altíssimo dentro de você. Não, você pode dar uma aleluia melhor, né, irmão? Você pode dar uma glória a Deus aí também, né, irmão? Você é tão sozinho.
sozinho, não tem ninguém. O Espírito Santo disse: e eu? Não tem ninguém, sou tão sozinho nesse mundo. Aí o Espírito Santo diz: ei, está esquecendo de mim. Eu sou Deus vivo dentro de você. Aleluia! Então Jesus fala, né? No versículo 16, ele fala que iria pedir ao Pai para que o Pai desse outro Consolador, que é o Espírito Santo. Nós sabemos que quando foi que Jesus fez isso? No dia da ressurreição. Quando ele subiu ao céu, ele apresentou-se ao Pai, adquiriu a salvação para a humanidade. E aí foi naquele momento que ele pediu ao Pai o Espírito Santo aos crentes. E o Pai concedeu. E aí Jesus desceu e soprou nos discípulos o Espírito Santo, como está em João 20, verso 22. Então Jesus está falando justamente do que ia acontecer no dia da sua ressurreição. Bora ver aqui, vamos voltar para o 16 para a gente entender. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para... Olha para a pessoa que está do seu lado: você é eterno. E se você perseverar em Cristo, você vai ter o Espírito Santo para sempre contigo. Deu aleluia! Deu glória a Deus! Oh glória! Eu não sei você, mas eu fico muito feliz em saber que eu tenho Deus dentro de mim. E Jesus disse: eu vou rogar ao Pai, e Ele vai lhe dar outro ajudador, o Espírito Santo. Olha aí 17. A saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo, ou seja, os ímpios, quando ele fala o mundo aqui é os pecadores, os não nascidos de novo, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Isso já se cumpriu, e ele já habita conosco e já está conosco. Então veja, isso aconteceu no dia que Jesus subiu ao céu, no dia da ressurreição. Ele pediu o Espírito Santo, mas ele ia voltar para entregar o Espírito Santo aos discípulos. Por isso que ele diz no versículo 18, olha: não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Ele não está falando do arrebatamento, aqui não, aqui ele está dizendo: olha, eu vou ao Pai, peço o Espírito Santo e trago eles para vocês, porque eu vou ter que voltar para o Pai, mas o meu Espírito vai ficar com vocês. Então ele está dizendo, quando ele diz voltarei a vós, ele está falando justamente o que ele fez no dia da ressurreição. Depois que ele pediu o Espírito Santo, ele voltou à terra. Mas veja a colocação da palavra. Jesus disse: voltarei a vós. Ele não veio mais para os ímpios, ele agora veio para os crentes apenas. Ah, pastor, o senhor está forçando o versículo. Então não, veja o versículo seguinte, se não confirma. Versículo 19: ainda um pouco e o mundo não me verá mais. O que é que ele está dizendo? Olha para mim, por favor. Faltava poucas horas para Jesus ser preso e passar pelo sofrimento da morte. Então ele está dizendo: daqui a pouco tempo os ímpios, o mundo, não me verão mais. Por quê? Porque depois que Jesus morreu, irmão, nenhum pecador viu mais ele. Só os crentes viram Jesus ressuscitado. É tanto que ele confirma: olha, ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós, a igreja, dê um aleluia. Embora que eles ainda não eram igreja, mas eles aí iam se tornar, Jesus já estava falando pela fé. Mas vós me vereis. Quer dizer, o mundo não vai me ver mais, mas vocês vão me ver. Meu irmão, se isso não é uma vinda secreta para o mundo, eu não sei mais o que é vinda secreta. Vocês estão aqui? Ele está dizendo claro. Ele está dizendo: olha, eu vou pedir o Espírito Santo, eu vou voltar a vocês, o mundo, os ímpios não me verão mais, mas vós, os crentes, vós me vereis. Aí ele diz no final do versículo: porque eu vivo, vós me vereis também. Em outras palavras,
mas eu tenho a vida de Deus e eu vou trazer essa vida para vocês que creram em mim. Então, quando Jesus aparece aos discípulos, irmão, ali foi a primeira vinda secreta de Cristo ao mundo. Porque o mundo não o viu, os ímpios não viram ele, só a igreja. Deu para entender? E aí Jesus passou 40 dias aparecendo a eles e subiu ao céu depois disso. E está lá na glória até hoje. Então, irmão, no passado houve duas primeiras vindas de Cristo. Diga, primeira vinda de Cristo, visível ao mundo. E diga, a primeira vinda secreta ao mundo. Só para a igreja. Então, no futuro, haverão duas segundas vindas. A segunda vinda secreta de Cristo ao mundo, só para a igreja, que é o arrebatamento. Porque o mundo não vai ver Jesus no arrebatamento, só os crentes. E 7 anos depois, a segunda vinda visível ao mundo, porque todo olho verá Jesus. Então não há contradição. A Bíblia fala da segunda vinda de Cristo, serão duas, porque as duas são segunda vinda, só que uma é uma segunda vinda secreta ao mundo e a outra é a segunda vinda visível. Vocês estão aqui? E aí, quando eu ler a Bíblia, dentro do contexto eu vou saber que segunda vinda é essa que a Bíblia está falando. Se é a segunda vinda secreta ao mundo, é o arrebatamento. Se é a segunda vinda visível, é a volta de Cristo com a igreja 7 anos depois. Abra sua Bíblia, por favor. Sim, anote, eu não vou abrir, mas eu queria que você anotasse, ainda falando da primeira vinda secreta de Cristo. Mateus capítulo 23, do versículo 37 ao 39. Anote e leia em casa, por favor, eu vou citar apenas. Mateus capítulo 23, do verso 37 até o verso 39. Jesus disse que, ele falando com a nação de Israel, com os líderes de Israel que tinham rejeitado ele, e ele repreende eles e diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedreja os que te foram enviados. E aí ele tem um momento que ele diz: vós não me vereis mais, até que digais, bendito é o que vem em nome do Senhor. Quando é que a nação de Israel vai dizer isso? No final da tribulação. Quando eles estiverem prestes a serem mortos pelo anticristo, eles vão clamar a Jesus, eles vão receber Jesus e Jesus virá conosco no reinado. Amém? Então esse texto também prova que a nação incrédula de Israel não viu mais Jesus. Só quem viu Jesus depois da ressurreição foram os crentes. Então foi uma vinda secreta de Cristo ao mundo. Vocês estão aqui? Só para os crentes. Assim como vai ser no arrebatamento, irmão. O arrebatamento, o mundo não vai ver Jesus. Só a igreja. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Vamos ver agora a segunda vinda secreta de Cristo ao mundo, né? A segunda vinda secreta ao mundo, que é o arrebatamento. Ele só vai aparecer para os crentes. Assim como 2000 anos atrás, aproximadamente, ele só apareceu aos crentes depois da ressurreição. Então, a segunda vinda só para os crentes. Abra, por favor, aí 1 Coríntios, capítulo 15. Aleluia, glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51. Essa é a maior bênção de todas, irmão, da salvação. É o arrebatamento da igreja. Tem aleluia nesse lugar? Tem glória a Deus aqui? Diga Maranata. Vem Jesus. Hoje nós comemoramos a nossa libertação. E a maior de todas as libertações é do inferno e da tribulação futura. Hoje nós seremos arrebatados antes. E aqui fala do arrebatamento. 1 Coríntios 15,
verso 51. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: eis aqui vos digo diga mistério. Olhe para mim, por favor. Paulo vai falar do arrebatamento, da volta de Cristo para nos buscar. Só que ele diz que o que ele vai falar é um mistério. Quando a Bíblia fala de mistério, irmão, se refere a uma revelação que não tinha sido dada por Deus no Velho Testamento, mas que estava sendo dada na graça. Vocês estão entendendo? Então diga, mistério é uma revelação que Deus deu no Novo Testamento, que não tinha sido dada no Velho Testamento. Você está entendendo? Então Paulo vai e fala da vinda de Cristo para nos buscar, o arrebatamento. E ele diz que era um mistério. Em outras palavras, ele está dizendo: essa volta não foi falada no Velho Testamento. Aí você pode dizer: mas pastor, mas a Bíblia não é cheia de textos que falam de Jesus no Velho Testamento, que falam de Jesus vindo reinar na terra? Sim, porque não é o arrebatamento, é outra vinda. Vocês estão entendendo, irmão? Então a volta de Cristo à terra, a segunda vinda visível ao mundo, o Velho Testamento está cheio de profecias. Mas a segunda vinda secreta de Cristo ao mundo não foi falada no Velho Testamento. Era um mistério. Dê um aleluia. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês não se alegram com isso, não? Dê um glória a Deus aí. Dê um aleluia. 51. Eis aqui vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ei, crentes, morte não é certeza para vocês, não. Morte não é certeza para mim nem para você, irmão. Pergunta para mim, por quê? Porque Jesus pode voltar hoje. Você sabia que Jesus pode voltar hoje? E se Jesus voltar hoje, irmão, você não morre mais, nem eu. A gente vai ser transformado. Por é o que Paulo está dizendo aqui, olha: nem todos dormiremos ou morreremos, mas todos seremos transformados. E aí ele fala do arrebatamento, só que ele fala algo interessante aqui no 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Ou seja, olhe para mim, por favor. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que Jesus vai vir nos buscar, transformar os nossos corpos em corpos glorificados, ressuscitar os crentes falecidos já com corpos glorificados e transformar os corpos dos crentes vivos e levar-nos à glória, ao terceiro céu, à glória celestial, no abrir e fechar de olhos. Ou seja, no piscar de olhos. Vocês estão aqui? Então os pecadores não vão ver isso. Vocês estão aqui? Vai ser muito rápido. Lá em Tessalonicenses fala, 1 Tessalonicenses 4, fala que nós vamos nos encontrar com Jesus nas nuvens. Então Jesus vem ao planeta Terra, mas ele vai ficar nas nuvens. Ele vem à Terra, ao planeta, mas ele não pisa no sol, ele vai ficar nas nuvens. Nós nos encontraremos com ele e subiremos para Jerusalém Celestial. Ele estará no terceiro céu. Muito rápido, no piscar de olhos. Então o mundo não vai ver. Vai ser uma vinda secreta. Alguns irmãos nossos que não creem que a igreja, eles infelizmente nessa área não chegou à revelação, e eles creem que a igreja vai passar pela tribulação, a ira de Deus de 7 anos sobre a terra. E eles pegam o argumento e dizem: esse negócio de vinda secreta para o mundo, isso não tem base bíblica. Ah, pois eu estou trazendo base bíblica para vocês aqui essa noite. Sim ou não? Tem tanta base bíblica, irmão, que no passado Jesus veio e o mundo não viu. Só a igreja nos 40 dias da sua ressurreição, após sua ressurreição. Então,
Se ele no passado veio de uma forma que só os crentes viram, por que no arrebatamento ele não pode vir só para a igreja? Tanto pode como vem. Amém. Diga, ele vem. E eu vou. Diga de novo, ele vem. E eu vou. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga, ele vem. E nós vamos. Dê um aleluia. Dê uma glória a Deus. Diga, Maranata. Vem, Jesus. Uou! Eita, Deus bom! Então a segunda vinda secreta de Cristo ao mundo é o arrebatamento. 7 anos depois, aí ele virá conosco. E todos os ímpios verão. Abra sua Bíblia em Mateus 24, por favor. Mateus capítulo 24, versos 29 e 30. Irmãos, eu creio que nós somos a geração que tem mais que saber sobre escatologia do que todas as outras que passarem. Porque os sinais estão aí. Jesus está muito perto. E a igreja precisa se interessar mais sobre isso. Não, tá bom, já sei que eu vou morar na glória, Jesus vai voltar. Mas não é assim, irmão. A gente tem que ter essa consciência firme. Para que a gente não viva nesse mundo achando que a eternidade é aqui. Olha para a pessoa que está do seu lado. Entendeu, irmão? Diga para ele, diga. Quanto mais consciente nós formos da escatologia, do fim dos tempos, mais nós vamos viver aqui, entendendo que aqui não é a eternidade. Na verdade, irmão, a Bíblia diz que nós somos peregrinos e forasteiros. Ou seja, aqui nós estamos de passagem. Trabalhe, tenha suas coisas, não é pecado, desde que você não seja apegado a isso. Nós não trouxemos nada e não vamos levar nada, irmão. Vocês estão aqui? Aleluia. Eu não sei você, mas eu nunca vi nenhum cortejo fúnebre, onde o carro vai na frente com o caixão e atrás é o caminhão de mudança. Já viu, já, irmão? Eu nunca vi. Nenhum defunto leva as coisas dele. Vai ficar tudinho. Então tem gente que vive aqui numa correria, irmão, desenfreada, e deixa as coisas de Deus de lado, e deixa, tipo, não vem para a igreja, vem só quando dá tempo, porque tem que trabalhar, ganhar dinheiro. Meu irmão, a gente tem que tesourar para a eternidade. E quando a gente tem entendimento, queridos, da escatologia, quanto mais entendimento nós temos, eu estou adquirindo a cada dia mais, amém, queridos? Todos nós estamos em crescimento. No momento como esse tem um professor, e não sou eu, é o Espírito Santo. Todos nós aqui somos alunos, inclusive eu. Então eu estou entendendo essas verdades a cada dia. Quanto mais nós entendemos, mais a gente prioriza as coisas do alto. A gente até trabalha, conquista as coisas, mas colocando a comunhão com Deus e o serviço a Deus em primeiro lugar. Dê um aleluia. Vamos lá, Mateus 24, voltando para cá. Nós vamos agora mostrar a segunda vinda visível de Cristo ao mundo, que vai ser 7 anos depois, no arrebatamento. Mateus 24, verso 29 e 30. Logo depois da tribulação daqueles dias, ou seja, logo depois dos 7 anos de tribulação, da ira de Deus sobre a terra, escurecerá o sol, e a luz não dará, e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos ou todas as nações da terra se lamentarão e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então aqui já é a segunda vinda visível.
o verão. Vocês estão aqui? Em Apocalipse 1, se você for rápido aí de manuseio na Bíblia, abra lá. Apocalipse 1, verso 7. Ele diz, olha, próprio Jesus, Apocalipse 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Então, irmãos, olhe para mim por gentileza. Ele está falando agora aqui não do arrebatamento, mas da segunda vinda visível de Cristo. Então, irmão, com essa revelação a gente entende que haverão duas segundas vindas de Cristo, porque no passado houve duas primeiras vindas de Cristo. Vocês estão aqui, irmão? A primeira vinda visível de Cristo ao mundo, quando ele nasceu, ele veio do céu à terra, entrou no ventre de Maria e habitou entre os homens. Vocês estão aqui? Morreu, ressuscitou, foi ao céu no dia da ressurreição e voltou. E apareceu só para os crentes, os cristãos. Essa foi a primeira vinda secreta de Cristo ao mundo. 40 dias se passaram, ele subiu ao céu. E está lá até hoje. E no dia que o Pai determinou, que não tem como a gente saber o dia, viu, irmão? De vez em quando tem um abençoado aí, querendo saber, marcando data para a volta de Jesus. Até agora todo mundo se frustrou. E todo mundo vai se frustrar, porque a Bíblia diz que não cabe a nós saber o dia nem a hora. Mas no dia que Deus estabeleceu, haverá a segunda vinda secreta de Cristo ao mundo, que vai ser quando ele vai vir as nuvens da terra e vai arrebatar a sua igreja. Só os crentes o verão. Assim como nos 40 dias pós-ressurreição, só os crentes viram ele. Iremos ao céu, 7 anos se passarão, e aí Jesus virá conosco, e todos verão a segunda vinda visível de Cristo ao mundo, onde vai resultar no reinado de Cristo sobre a terra, que vai durar 1000 anos, o milênio, que está lá em Apocalipse 20, versículo 1 ao 6. Glória a Deus, aleluia. Vocês foram abençoados, irmãos? Amém. Espero que você tenha meditado, pegue esses versículos, estude eles, porque para a glória de Deus, irmão, foi uma revelação que a gente teve da parte do Senhor. Amém. Né? A gente estudando, querendo entender, e é assim, né? Quando estivermos aqui, nós vamos aprendendo mais e mais, e temos que compartilhar com os nossos irmãos. Amém? Glória a Deus.